Eu preparei texto de abertura para todos os vídeos dessa série, mas para esse vídeo eu sou incapaz. É um tema que pra mim é muito sensível, tema das masculinidades negras na comunidade gay bi, e pra mim é um vídeo muito especial porque eu tenho aqui comigo todas as bichas pretas do YouTube. E eu não falei no começo do vídeo, dada a minha emoção, que esse é mais um vídeo da série Homem Negro, que é produzido aqui pelo Muro Pequeno, com apoio do YouTube através do programa Creators for Change, que quer incentivar debates sociais aqui no canal. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, e acho que a gente tem muita coisa boa pra conversar hoje. Um dado importante que me fez pensar e produzir essa série de vídeos é o fato de que a gente tem no YouTube hoje alguma invisibilidade ou alguma ausência de homens negros falando sobre as suas questões, sobre as suas vivências. E a maior parte dos homens negros que estão hoje na plataforma somos nós, que somos gays e bissexuais. A gente tem uma invisibilidade de homens trans, que a gente sabe que é uma realidade fruto da transfobia, mas a gente também tem uma ausência de homens héteros, né? E que é uma coisa que a gente meio que investiga, assim. O que vocês pensam sobre isso? Quem quer começar a falar? Eu acho que em relação ao homem negro hétero, principalmente, o machismo é um lugar onde ele tem um poder. Então, como base da pirâmide, assim, claro, vem a mulher negra, depois vem o homem negro. E dentre esse homem negro está o homem hétero. Ele tem um poder do machismo, que é o lugar onde se aceita. Com todos os estereótipos do homem negro, ele consegue se encontrar na agressividade, na virilidade, nesse poder de ser o homem que a sociedade entende como masculino, que é o machão. E o negão, o estereótipo do negão, tá aí para dizer isso, né? Que o negão, ele é cobiçado. Então acho que o homem negro muitas vezes não se desconstrói porque ele não quer perder esse lugar de poder que é, entre aspas, objetificado, né? Eu acho que, na verdade, o incômodo, ele é um ponto de partida pra gente querer desenvolver e pra gente querer falar, sabe? Então, se eu estiver num lugar de conforto, num lugar que aquilo tá bom pra mim, muitas vezes não tem por que falar, não tem por que reclamar. Agora, se eu sou uma pessoa que eu sofro com aquilo, vai chegar uma hora que eu vou estar tão saturado que, tipo, eu preciso colocar pra fora aquilo de alguma forma. E então a forma que a gente mais tem, assim, pra poder fazer é falando. E também como essa masculinidade é tóxica, né? Porque pra muitos é expor sentimento. Porque quando a gente tá falando de nossas vivências, tem toda uma carga afetiva, toda uma carga de vivências emocionais. E pra quem é hétero, isso não cola, né? Você vai falar... Foge do lugar Foge do estereótipo. Você não pode falar de emoção, você não pode falar de afeto, você não pode assumir fraquezas, né? Porque Pode chorar. falar disso é sempre assumir buracos que a gente tem. E você, pra poder ser um homem hétero negão, você tem que ser um cara forte, você tem que ser um cara viril, você não pode ficar se importando com esse tipo de coisa. Eu acho que isso vem muito da nossa história. Porque eu, por exemplo, meu avô, descendente de escravo, meu avô, ele era um homem muito foda, morreu com 104 anos até. E assim, acho que tem uma certa diferença quando você tá falando de família tradicional, e acho que a família tradicional negra, porque tipo, quando você tá chorando, por exemplo, quando o cara tá chorando, é um menino branco, poxa, homem não chora, cara. Agora quando é um menino negro, negão. Uma Negão, porrada, seu pai te dá. É, Só pode ser viado. E aí, negão? Negão desse chorando, acho que tem muito disso, sabe? Recentemente eu assisti uma entrevista onde o Jay-Z falava um pouco sobre como foi esse processo de procurar ajuda psicológica depois da traição e etc. E ele falou que no bairro onde ele cresceu, na cidade onde ele cresceu, se um cara encarava outro do outro lado da rua, eles já partiam pra violência. E ele nunca entendia o que era aquilo. E ele falou que depois da análise ele foi perceber que essa violência era uma forma de manifestar aquilo que eles queriam esconder. Se você olha para um homem hétero, se você olha nos olhos dele, ele sente que você está vendo a dor dele. E é a forma dele fazer com que você não olhe para ele é a violência. Essa é uma forma de rebater. E eu acredito que o machismo atrapalha, de certa forma, também a vivência desse homem hétero, não é nem passando na cabeça dos héteros e tal, mas pensando na possibilidade deles de expressarem os sentimentos deles, sabe? Porque o machismo não está só afetando a mulher, não está só afetando o homem gay, está afetando eles no modo com que eles vivem, se relacionam e como é que eles falam. Eu tenho alguns amigos héteros que eles têm em mim uma amizade que eles não conseguem ter com outros amigos que eles têm que são héteros. Eles falam sobre sexualidade, eles falam sobre impotência sexual, eles falam sobre questões que eles ficam inseguros, que eles não conseguem nem falar para as próprias namoradas. Então, tipo, hoje em dia eu consigo encontrar alguns HTMLs, que eu falo que é hétero muito legal,
Adorei. Vem falar comigo pra gente trocar uma ideia, porque eu acho muito importante a gente quebrar essa bolha, sabe? De chegar pra esses héteros que estão abertos pra falar pra gente e não achar, tipo, o hétero tá ali, tá querendo conversar comigo, porque será que ele tá... Não, às vezes ele tá querendo conversar porque ele sentiu em você uma segurança. É porque eu acho que é importante a gente entender que quando a gente fala dos problemas dessa construção dessa masculinidade tóxica, não significa que a gente está isentando essa masculinidade tóxica de crítica. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente está fazendo críticas à heterossexualidade, à masculinidade hegemônica, compulsória, não significa que a gente não entende a maneira como essa masculinidade é construída e como ela é violenta, inclusive, para os homens e especialmente para os homens negros, eu penso. Se a gente pensar a maneira como a masculinidade é uma construção branca, e é uma construção branca que o homem negro nunca vai acessar, né? Por mais que ele faça a performance do machão, do hiperviril, do hipermasculino, ele sempre vai permanecer no lugar de estigmatização e desumanização. Né? Porque essa imagem do homem negro viril é uma imagem da escravidão, né? Era a imagem que o escravo tinha, era o escravo valioso, era o cara forte, era o cara, enfim, que era um animal, basicamente. E falando nessa imagem dessa masculinidade, comentei aqui que a gente, quando descobre a nossa sexualidade, a gente tem que repensar esse lugar da masculinidade. Mas eu sei, tenho certeza, que todo mundo aqui passou pela experiência de sentir essa masculinidade te perseguindo dentro da comunidade LGBT. Como assim? Quando, por exemplo, esperam que você, por ser negro seja ativo, viril, pausudo, hipermasculino. Como que vocês sentem essa experiência? Eu queria ouvir vocês, que falaram um pouco até agora. É muito doido, né? Eu tô ouvindo vocês falarem, né? Enfim, e uma coisa que eu consigo hoje identificar é que ser homem negro não é ser homem branco, né? E os homens brancos, eles têm essa facilidade de estar um pouco mais à frente nesse sentido, porque eles se deram, como eles são a regra da sociedade, eles conseguiram dar conta de resolverem seus problemas de serem homens. E a gente precisa resolver, quando é homem negro, a gente precisa dar conta de entender o que é ser negro, que é um processo que não está dado. Então a gente se descobre negro e aí a gente vai construindo essa trajetória às cegas, assim, de olhos fechados, e vai tateando caminhos, errando, construindo, caindo, levantando. Então, assim, e aí a gente entende que a gente é homem negro. E o que muitas vezes a gente diz que é benefício, pra gente era a nossa forma de sobreviver. Como que a gente fazia pra beijar as pessoas que a gente queria beijar? Como que a gente fazia pra transar com as pessoas que a gente transava? Como que a gente fazia pra ser amado? Sendo que eu demorei um tempo pra entender que ser amado não é um privilégio, é uma parte do processo da vida. Sim. Porque eu sempre fiquei naquela coisa daquela carente, né? De assumir a carência, né? E além de tudo, de assumir essa carência, sempre mendigando amor, sabe? Uma vez numa festa, eu tava conversando com a Gabi Oliveira sobre como eu saio sem expectativas de encontrar alguém. Porque desde a adolescência eu sempre pensava assim, hoje eu vou sair com os meus amigos, eu vou me arrumar, vou ficar bem cheirosinha, bonitinha, e eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu sempre tinha essa coisa dessa ilusão, dessa fantasia, né, sonho de princesa, e nunca acontecia. Até que chegou um momento que eu me frustrei, eu me senti muito mal porque eu não tinha ninguém. E todo mundo à minha volta, todos os meus amigos, primordialmente brancos, tinham alguém e eu não tinha. E eu comecei a me sentir mal, me achar horrível. E quando eu fui conseguir encontrar um pouco de amor próprio e ver beleza em mim, chegou um momento que eu falei, eu já não me importo mais. Eu vou pras festas e eu não me importo se eu vou encontrar alguém não, porque eu não estou procurando. E se alguém vier pra mim, é provável que eu fale, não quero, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não quero isso. Só que aí a Gabi falou, isso é um problema também, porque a gente aprendeu que assim, a gente aprendeu a não precisar, sendo que a gente é ser humano, a gente precisa desse afeto. Só que a gente começa a se castrar disso, a gente fala, não, eu não preciso disso, eu sou muito melhor do que isso. O amor próprio acaba criando uma barreira de defesa e a gente não se permite amar outras pessoas. A gente não se permite sentir, encontrar alguém porque a gente acha que não é possível ou não vai acontecer tão cedo, a gente não é capaz de fazer uma coisa dessas. Uma coisa que eu fico pensando, que na verdade eu levei pra terapia esses dias, que eu comecei a me questionar o porquê que eu não gostava de ir pra balada mais, sendo que eu sempre gostei de dançar.
E aí eu comecei a perceber que eu não ia mais pra balada porque eu cansei de ser preterido. Eu cansei de entrar em lugares e pagar pra estar naqueles lugares e ser sempre a última escolha ou só conseguir ficar com alguém se eu tivesse muito bêbado. Porque ninguém ia chegar em mim. E aí o sexo, no começo da minha aceitação, era uma coisa muito clandestina, por conta até da vivência que eu tenho religiosa, e que naquele momento o sexo pra mim era o máximo que eu poderia ter de aconchego de alguém. Né? Até que isso começou a ser um problema pra mim. Até que eu comecei a ligar pro Valtinho, ligar pro Wagner, chorando e falando, pô, os caras falam que querem sair comigo, mas não querem me assumir como namorado. E aí eu escutei de um amigo que, mas como é que você vai querer namorar com esses caras que você tá se interessando se você não é igual ao perfil deles? Olha o seu corpo, olha a sua roupa, olha o seu cabelo, tem que mudar essas coisas. E aí é uma coisa que eu falo, eu me aceitei gay muito antes de eu me aceitar negro. Também. Porque eu me olhava no Meu processo foi espelho, esse também. eu não gostava do que eu via, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava da minha pele, eu já queimei meu couro cabeludo tentando alisar meu cabelo. É uma situação que você vai aprendendo com o tempo, e hoje com 30 anos, eu não ligo que eu tenho uma barriguinha, eu não ligo que eu engordei, eu não ligo dos cabelos brancos que apareceram, porque hoje eu consigo me ver bonito. Tem uma coisa importante que eu não sei se vocês estão ligados nisso, e infelizmente é algo que ainda não está sendo debatido tanto assim no YouTube e em outras redes sociais, que é as questões de doenças sexualmente transmissíveis, que se você for olhar os dados hoje, tem aumentado muito nesses anos, sabe? E a gente aqui falando sobre sexualidade, eu começo a pensar que talvez esse lugar da negação, da bicha preta, põe a gente num lugar de risco maior ainda do que de qualquer outra pessoa, sabe? Porque temos aí campanhas e tal, temos a camisinha que é de fácil acesso hoje, porém esse lugar de tipo, eu quase não acho ninguém pra fazer sexo. Quando eu acho, muitas vezes talvez a pessoa se submeta a coisas que faz ela fugir dessa ideia de sexo seguro e tipo, isso é algo que hoje não tá sendo pensado, por mais que esteja batendo na nossa porta e batendo na nossa cara, tipo, gente, o número de doenças tá aumentando, o que é que vocês vão fazer pra mudar isso? Por que é que isso tá acontecendo? Se já tem tantas informações, tantas coisas, o que é que tá fazendo com que isso continue crescendo, sabe? E a população negra já é uma população adoecida, né? E esse tipo de... Porque a gente sabe real como é isso, de às vezes você se submeter a práticas sexuais que você não tá confortável, porque você acha que precisa fazer aquilo em nome de uma migalha de afeto. Principalmente quando é pessoa branca. Eu já me submetia, tipo assim, a coisas em lugares bizarros, porque, primeiro, você não tem muito afeto, segundo, porque você endeusa aquele corpo branco, né? Porque você fala assim, tudo que você vê eu na tive a revista, graça né? dessa pessoa ver algo em mim, né? E assim, essa pessoa é maravilhosa, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E aí você se humilha ao máximo pra poder ter uma relação sexual. No vídeo que tem lá no meu canal, o Fabrício ele chega a comentar que as relações afetivas que ele tinha não eram na cama. Todos os sexos que ele fez foi clandestino e nunca numa cama, nem de motel. E ele se sentia muito, muito mal porque as pessoas chegavam pra ele por conta dele ser negro e quando descobria que ele não era ativo, não queriam nem levar ele pra uma cama. E ele nunca namorou. Sabe? E tipo, isso é muito pesado, gente. Pensar que a pessoa não teve a oportunidade de transar na cama. Nas relações periféricas, né? Tipo, existe um medo, né? De você se assumir nessa comunidade. Total. Sabe? Então, todas as relações da galera que é bicha preta, periférica, vai ser o começo na clandestinidade. Sim. E é importante a gente dizer que buscar afeto e buscar amor não é privilégio de ninguém, sabe? Sim. Os nossos corpos, eles têm o direito de exercer o amor, porque o amor é humano e nós somos humanos. Nós não somos exceções, embora nos coloquem como exceção. Eu acho que ainda mais por a gente ser negro e gay, né? Porque assim, a gente já é rejeitado no colégio já desde criança. A gente nunca é o garoto mais bonito do colégio, porque a gente é preto. E a gente ainda é rejeitado porque a gente é gay. As garotas, a gente sempre vai ter uma dificuldade. E a gente leva toda essa má experiência amorosa da nossa infância para a nossa vida adulta. E fica com esses buracos dentro da gente. E isso é horrível. Eu sempre estive num lugar de espectador e coadjuvante, vendo as pessoas se amarem, vendo as pessoas construírem, vendo as pessoas ascenderem e coadjuvando esse universo. Sozinho. E aí de repente eu descubro que eu posso ser protagonista. Mas ser protagonista sem alguém que te guie, é muito difícil você sair do coadjuvante e ir pro protagonismo, assim, do nada. E descobrir como viver nesse mundo. Né? Sabe? Sem referência, e que não é uma questão só de a gente falar, você pode, tá, eu posso.
Mas eu como posso o quê? É. E o que eu posso? Gente, que viagem essa discussão. Eu tô tão feliz que vocês estão aqui. Mas fala, quero te ouvir falar, quero ver vocês falarem. Tá, é muito difícil pra mim falar sobre masculinidade, principalmente porque eu não consigo desassociar essa coisa de masculinidade negra e gay na minha vida, principalmente. Porque assim, eu sou um cara que eu nasci... A gente já nasce, eu acho que todos os gays já nascem com essa coisa de... toma jeito de homem, age que nem homem, não sei o quê. E isso vem muito latente pra mim desde a primeira infância. Porque eu perdi dente por não ser masculino na escola. Dente de leite. Eu apanhei. E aí o nervo do meu dente de leite morreu. E quando os meus permanentes nasceram, eles nasceram todos tortos e eu tinha um canino no céu da boca. Eu constantemente era desmaiado na escola. E aí, recentemente, para fazer um vídeo pro YouTube, eu fiz um top 10 desde quando eu sofria essa coisa por ser negro e gay. E aí eu descobri que isso aconteceu na primeira infância, porque eu perguntei pra minha mãe, quando foi que aconteceu isso? Ela falou assim, você estava naquela escola, acho que era na Anitta Costa, você estava no jardim. Cara, antes da primeira série, a gente estava sofrendo violência por não ser macho e por ser preto. Sim. Isso faz parte da expectativa que criam pra você, que criam pra por gente. Você ser negro, de que você seja mais masculino Exatamente. do que o que já é esperado pros homens brancos. E a gente nasce e a gente cresce procurando essa masculinidade pra ser aceito até dentro da comunidade gay. Eu parei de ligar pra masculinidade, foi quando tudo começou a andar. Que eu me entendi enquanto gay, eu falei tipo, mano, não tem nada de errado, tá ligado? E aí meus processos criativos também começaram a mudar, tipo, minha visão de tudo mudou. Eu vi que eu podia fazer muita coisa, tá ligado? É quando eu percebi que eu podia fazer muita coisa, eu não precisava ficar me importando se eu ia ser o ativo, porque quando eu me assumi, tem os outros viravam. Mas você é o quê? Aí, você é passivo? Não, claro que não, cara. Eu sou ativo. Ativão, né? Tipo, eu sou bom. Máquina sexual. Essas coisas, e não era. Não. Mas nesse processo de se relacionar sexualmente com outras pessoas, uma coisa que eu percebo quando eu me relaciono com caras brancos é que acho que por ter a pele clara não esperam tanta virilidade, mas me tratam sempre como um objeto. Eu sou eu preciso sempre agir de forma passiva. Não sendo passivo, mas agir de forma, tipo, fica aí, eu vou te tocar, eu vou te admirar, eu vou isso, eu vou aquilo. E eu sempre me sinto mega hipersexualizado por esses caras. Sim. Porque a relação eu acho que é um pouco diferente quando você pega um cara de pele mais escura, que daí existe essa cobrança por essa super virilidade. Enquanto pra mim, eu sou apenas o objeto que fica ali, que vai ser mexido e tocado e admirado. Esse rolê de objetificação, eu lembro de quando eu fui num postinho perto da minha casa, a amiga da minha mãe olhou pro meu pé, nossa, esse menino calça quanto, hein? Se o pé é grande, imagina o... E eu fiquei... Eu ouvi isso várias vezes. E eu fiquei, tipo, com 11 anos, 12 anos, eu fiquei... O quê? É uma coisa que eu sempre falo, o outro, o preconceituoso, o racista, o homofóbico, eles não olham pra gente como seres humanos. Eu sempre faço paralelo com um episódio do Black Mirror, que tem um pessoal lá que tá no exército, que é um negão que tá no exército, eles têm um negócio no cérebro que eles enxergam todo mundo como um monstro. Até que algum desses monstros pega ele, tira esse negocinho do cérebro dele e ele vê que são pessoas. E todo homofóbico, todo racista, todo cara machista e preconceituoso, ele em nenhum momento vai te ferir achando que você é humano. Ele vai achar que você é um monstro, ele está fazendo um favor para a sociedade. Exato. E é exatamente isso que eu tento fazer com todos os projetos que eu pego, que é transformar a gente em humano. De novo para eles, porque a gente renasce por os nossos pais quando a gente se assume, a gente renasce para nós mesmos quando a gente se aceita, mas pro homofóbico, pro racista, a gente não é humano. E é muito louco pensar isso, às vezes, em termos das nossas relações, porque falando mesmo das nossas relações com outros homens, principalmente, né, nessa coisa da comunidade LGBT, às vezes as pessoas também não enxergam a gente como humanos, e não só naquela expressão de preconceito violento, mas quando acha que você vai ser o ativão, a máquina sexual, que é a pessoa que vai... Ou quando você sofre um racismo perto dela, ela não identifica e fala que é coisa da nossa cabeça. Total, é isso, né? Esse processo de desumanização também passa por essa imagem de como
homens negros são construídos pela sociedade, né? Como que enxergam a gente socialmente falando. E uma coisa que me incomoda muito, que é até um pouco uma história pregressa disso que você está dizendo, os nossos corpos negros, eles são muito públicos. São muito públicos. E o corpo branco, ele é privado, né? Porque tocam no nosso cabelo sem pedir. Exatamente. Tocam na nossa pele sem pedir. Existem coisas, não é o meu caso, mas eu já vi acontecendo com amigos, porque eu, enfim, não tenho muita bunda, mas eu tenho amigos que têm bunda grande, então, essa bunda de negão, e fazem comentários hostilizando, achando que tá elogiando, enaltecendo, mas na realidade tá hostilizando, e tocam, e fazem perguntas que são perguntas muito invasivas, tamanho de pênis, qual é a posição sexual da qual eu faço, acham que a gente sempre está disposto a falar sobre sexo. E que a gente sempre está disposto a fazer sexo. Então, que a gente não tem interesse, não tem prioridades. Não tem interesse, não tem prioridades. Então, assim, é um corpo tão público que a gente é obrigado a ouvir, a engolir e a sustentar toda a carga de todo o imaginário que eles constroem a respeito da gente. Eu tenho um amigo que ele é negro e ele nunca ficou com ninguém até hoje. E aí ele começou com esses aplicativos, né? Aí eu fui ajudar ele, né? E aí eu falei, não, está ligando meu celular pra ele. Eu falei, não, deixa eu dar um like no pessoal aqui pra você. Só que aí eu percebi que ele só tava dando like em homem branco. E aí nunca rolava o match ali. Aí eu falei com ele, você percebeu que você tá sendo um pouco racista? Palmiteiro? Aí, palmiteiro. Aí ele, aí ele começou a se questionar. Tô me sentindo mal agora, será que eu tô sendo racista? Eu tô assim, você tá fazendo basicamente o que fazem com a gente. Então você tá... Nossa, falei, tem isso. Reproduzindo os padrões. Aí ele começou a se repensar. Eu já passei por esse processo, assim. Houve uma época em que eu percebi como é que era essa minha rotina, né, no Tinder, por exemplo. Eu falei, cara, eu só dou like em pessoas brancas, assim. E tem muito desse processo de... Eu acho que não é só... Às vezes, quando a gente fala disso, as pessoas acham que a gente tá falando que você tem que forçar a pessoa a ficar com alguém porque ela não se interessa e que é questão de gosto, etc. Mas é uma coisa tão estranha, tão bizarra, que não é que você não se interessa por uma pessoa negra, não é que você não se interessa por outra pessoa negra, é que você foi educado pra simplesmente não enxergar essas pessoas ali, sabe? O gosto é construído. E a gente não se reconhece no espelho, sabe? A gente não consegue enxergar a nossa própria beleza nas outras pessoas. E eu acho que esse exercício de amor próprio é um exercício importante, primeiro pra gente conseguir se enxergar, mas pra gente... A partir desse momento que a gente se enxerga, a gente começa a enxergar beleza em quem é parecido com a gente também, sabe? Eu acho que essa que é a coisa mais potente. Não pra gente achar que a gente é autossuficiente, se isolar no mundo, mas pra que a gente conseguir construir esses laços de força e de irmandade mesmo, né? Sim. Eu acho que é, tipo, muito bonito, inclusive... Acho que isso diz muito sobre o porquê da gente estar aqui hoje, falando das nossas vivências e compartilhando as nossas histórias. E eu fico muito feliz de fazer esse vídeo e acho que o recado maior que a gente tem com essa discussão é sobre o quanto é importante a gente ter cada uma dessas pessoas aqui contando as próprias histórias. Para que a gente consiga entender que construir outras masculinidades é possível enquanto pessoas negras, mas para que a gente entenda também a importância de falar sobre racismo, sobre a questão racial dentro da comunidade LGBT. Porque a gente está aqui num esforço enorme para reconstruir as nossas masculinidades, para reconstruir as nossas histórias, para reconstruir as nossas vivências, para aprender a viver nesse mundo, mas a gente ainda tantas vezes é perseguido pelo racismo dentro das nossas vivências, dentro das nossas comunidades, e a gente precisa que nos ouçam, a gente precisa de espaço, a gente precisa de amor, e a gente precisa ser feliz, e merece ser feliz como todo mundo. Então, o recado que eu tenho para esse vídeo é: ouçam as bichas pretas. Ouçam as bichas pretas. A gente tem muita coisa pra dizer. E se você é uma bicha preta, queria mostrar que você não está sozinha, minha irmã. Não. E que a sua voz é muito necessária. Ocupe os espaços, ocupe a plataforma. E uma das principais razões que está me fazendo fazer essa série é trazer mais vozes, convidar mais pessoas para ocupar esse espaço, para contar as nossas histórias e para mostrar o quanto a gente é lindo, incrível, gostoso, maravilhoso e plural. Acho que é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito
Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. E é isso, né? Ei!